É, é bem isso. Vamos para mais um aqui? Do Igor, grande Igão. Ele manda, professor, pode falar sobre a clarividência viajoura? Faço um exercício de pedir à esposa para esconder objetos dentro da máquina de lavar, tendo a descobrir através da clarividência. Seria viajoura, né? Isso? O que ele está Viajoura? tendo é tentativa de clarividência normal. A clarividência viajoura é um fenômeno. Deixa eu explicar melhor o que é clarividência, a gente fala da viajoura. Tá. A gente tem um chakra da testa e quando ele amplia, a gente começa a perceber outra realidade. Quando a gente está de olhos abertos, só vê algo que rebate luz. A clarividência pode funcionar com os olhos abertos ou fechados, porque ela é pela testa. Então, por exemplo, Semente, você está aí, você se concentraria e veria um objeto que está aqui na mesa, aqui da sala. Isto é clarividência. Você continua com a tua consciência aí, você não está aqui, você está vendo à distância. Clarividência viajoura é um termo criado pela parapsicologia, onde você sente que o teu chakra frontal espicha e a tua visão parece que está aqui, como se você tivesse dividido em dois, metade aí e metade aqui. Ou seja, dá uma divisão de percepção. Muita gente pensou que era desdobramento, não é. É o frontal que espichou. Deixa eu dar um exemplo. Um submarino, Semente, tem um periscópio. Então, o submarino está em alguma profundidade, o comandante manda subir o periscópio e a lente está lá em cima, acima da linha d'água, vendo as embarcações. Então, você é o capitão do submarino. Você está lá embaixo, Semente, você coloca os olhos no visor e a ponta dele está lá em cima. Então, parece que a sua visão está lá em cima, mas você não saiu de baixo. Mas, para você, o foco da visão vai estar lá. É isso que é clarividência viajoura. Quando você está aí e a tua visão vem aqui, como se metade de você estivesse aqui, não projetado fora do corpo, é só espichada a visão. A clarividência normal, não viajoura, vamos chamar assim, você daí vê algo aqui, mas você não se sente aqui. Então a diferença é essa. Quando você fala clarividência viajoura, é que o chakra frontal espichou pra caramba lá longe, parecendo um periscópio. Isso era chamado pelo Charles Webster Leadbeater, da Sociedade Teosófica. Ele tem um livro ótimo, chama-se A Clarividência, da editora Pensamento. Ele chamava de visão no tubo astral, que era o nome antigo que tinha 100 anos. Eu estou usando a metáfora do periscópio porque é mais fácil da gente entender. Então, ele que fez a pergunta, Igor, né? Igor. Igor, dá uma olhadinha no livro Clarividência, da editora Pensamento, Leadbeater, o autor, e o que você está tendo é clarividência normal, caso você veja o objeto. Agora, se ele está na sala e sente que a mente dele espichou e está olhando dentro da máquina ao mesmo tempo, aí é clarividência viajoura. Tem um outro livro, eu vou pedir Viviane, pega para mim. Viviane, pega um livro aqui, ele está ali, chama-se Clarividência, está naquela pilha. Eu pedi a Viviane para pegar um outro livro de clarividência muito bom, para eu dar a dica aqui, além desse do Leadbeater, Clarividência, chama-se Clarividência mesmo, tá aí, um deles, é capa alaranjada. E isso. Além desse do Leadbeater, que é um clássico, esse livro aqui, Clarividência, Teoria e Prática, o autor se chama Rodrigo Medeiros, da Editares, a editora lá do pessoal do Valdo Vieira. O livro é muito bom também, ele é bem técnico. E o ideal seria ler o Clarividência do Leadbeater primeiro e depois esse aqui, e comparar os dois e somar com a experiência que ele está tendo. Tá? Clarividência, Teoria e Prática, Rodrigo Medeiros, Editares. É que eu gosto de dar Da dica de hora. livros, porque Não, com certeza. eu sempre dou dica de livro de área diferente, né? Para a pessoa ter uma conjunto, porque eu detesto prender a pessoa numa área só ou só no conhecimento e bitolar. Eu acho que a mente tem que abrir. Mente é igual paraquedas, semente. Se não tiver aberta, a gente cai. Então, por isso Com que eu indico certeza. livros variados, de áreas diferentes, para fazer esse conjunto. É até melhor, né? Para uma busca aí, é melhor você estar mais amplo, né? No conhecimento. Com certeza. Vamos lá para mais uma do Pedro Nunes. Onde um mentor dizia que ajudava os projetores, que isso iria refletir nas próximas reencarnações dele. Quem estuda a projeção nessa vida e não tem resultado, na próxima terá menos dificuldade de projetar?
Olha, Pedro, essa pergunta é difícil, porque cada pessoa é diferente da outra, né? Quando ele fala aí que o mentor dizia que ajudava projetores, que se refletiria o seguinte: Semente, imagina um mentor que está te ajudando aí nas suas projeções, tá? Sim. Ele está do lado de lá e ajuda você a se desprender. Se ele faz isso durante uma temporada, para ele também é um treinamento. Ele está de fora ajudando você e ele precisa manipular a energia bem para poder te ajudar. Lá na frente, se ele precisar reencarnar e ele descer, todo o trabalho de ajuda que ele fez também já está dentro dele. Isso vai facilitar a soltura dele na próxima vida. O que ele está fazendo com você não deixa de ser um investimento e uma melhoria dele. Isso reflete na próxima vida dele uma maior facilidade. É isso que ele está perguntando. E sobre dificuldade agora e melhor depois, esquece isso. Presta atenção no momento agora. A vida presente, o que você está fazendo, o que você está pensando, sentindo e agindo, que é o momento que a gente tem. Lá na frente, será apenas a sequência do que a gente está fazendo agora. E tem gente que não vai reencarnar aqui, vai estar em outro lugar. Tem uns que vão voltar. O futuro está em aberto e depende muito do que a gente está fazendo aqui agora. Ele pode ter uma predisposição amanhã melhor se ele investir mais hoje, estudar mais, trabalhar em cima, mas não se preocupa com amanhã. Faz isso pelo momento, por agora, porque isso já melhora a pessoa aqui e agora. Legal. Da hora, da hora. Vamos lá. Grande Priscila do Bosque Sagrado, ela mandou. Wagner, comprei o livro Flama Espiritual, lá na UPPB. E ele é maravilhoso. Como foi o processo de criação? Peraí, Viviane, pega ali um Flama para mim. Está aqui nessa prateleira, nessa estante aqui. A Viviane sofre, ela está ali tá nessa primeira. Abre aqui, lá em cima, tem um Flama. Tem um Flama lá. Ela está ali embaixo do cobertor com um Rama, meu cachorro, que aqui tá frio pra caramba. Eu já pedi ela 2 vezes para sair daqui. Olha, ela está falando desse livro aqui, Semente, o Flama Espiritual. Detalhe, eu não tinha, quando você pediu o Viagem Espiritual, porque a editora não tinha entregue. O livro está praticamente esgotando também. Mas esse aqui eu guardei um para você, tá? Se você da hora. falando de vida, esse livro aqui, ele tem 20 imagens coloridas, bem legal, cara. Do artista Cláudio Gianfardoni, que fez o livro junto comigo. O livro foi publicado em 2008. Na época, um empresário me ajudou, né, a fazer, porque como era um livro em papel pochê, por causa das imagens coloridas, era muito caro para editar. E ele ajudou e fizemos uma edição independente, nunca entrou em livraria, porque não tinha editora. E como eu tenho as palestras e os cursos e as pessoas circulando próximo, o livro foi sendo vendido ali entre os estudantes, né? E agora está praticamente esgotado. Tinha alguns exemplares, a Priscila teve numa palestra lá, falou comigo, eu fiz uma live com ela também, e ela levou o livro. O livro é muito bonito e são textos que falam de imortalidade da consciência, saídas do corpo, e ele tem na parte final, no apêndice, Semente, 7 orações celtas que eu peguei por inspiração, que são lindíssimas. O livro é muito lúdico, muito bonito. E tem uma coisa legal, todos os livros que são lançados, uma hora ou outra, você acha algum exemplar num sebo. Alguém que comprou, de repente não gostou, vendeu para o sebo, ou estava apertada de grana e vendeu os livros. Até hoje, nunca encontrei esse livro em sebo, uma dificuldade. O que isso é bom? As pessoas gostaram tanto que ninguém vendeu para o sebo. Está se tornando uma obra hoje que da hora. Bem difícil de conseguir. Pode ser que tenha algum sebo, mas é difícil achar. E ele está no finzinho da edição, os últimos exemplares. Guardei um para você. Esse livro que a Priscila está falando, que eu gosto muito, é um livro muito bonito, realmente, Semente. Da hora. Dia 27 pegarei meu livro. Isso, vai lá que eu já guardei um para você. Dia 27 eu vou. Vamos embora. Vamos lá, uma perguntinha da Mi, que Milene, grande Milene. Vamos lá. Como lidar com um familiar obsidiado? Minha mãe é evangélica, não aceita, sou espírita e sempre me humilha de uma forma intensa. Já vi espíritos densos ao redor dela. Olha, pergunta boa. Olha, essa é difícil pelo seguinte, não tem como mudar a pessoa. E se ela é fanática religiosa, fica difícil, né? E como semelhante atrai semelhante, Semente, todo fanático tem assédio espiritual, entidades que exploram a limitação religiosa da pessoa. Por que eu sei disso? Minha mãe era evangélica, durante minha adolescência inteira, foi uma briga intensa quando eu comecei
até as saídas do corpo. Um dia eu cheguei em casa, Semente, minha mãe tinha espalhado meus livros na cama, estava com a tesoura para picotá-los em nome de Jesus, cara. Eu já era um jovem Nossa, velho. com 16 anos, eu peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão, cara. Você sabe que adolescente é radical, né? Ah, adolescente. Sangue E no aí eu zóio, adolescente. peguei a Bíblia da minha mãe e um facão, eu já estava forte, ela já não tinha mais como me conter, e falei assim, se você tocar nos meus livros, eu vou cortar sua Bíblia, vou tacar fogo. E eu ia fazer mesmo. Minha mãe, então, largou a tesoura e falou assim, nunca mais eu pego nesses livros do capeta. E eu falei para ela, nunca mais eu toco na sua Bíblia, me respeita que eu te respeito. E aí minha mãe deixou de lado aquilo, mas a minha mãe era extremamente radical. Depois, com o passar dos anos, minha mãe foi flexibilizando e, no final, ela tinha todos os meus livros. Uma grande amiga da minha mãe, que desencarnou, a minha mãe tem 4 anos, outro dia eu encontrei com ela e falou assim, Wagner, a sua mãe te admirava tanto, mas ela nunca te falava por causa da coisa religiosa dela, mas ela te admirava tanto, né? E contou algumas coisas que minha mãe nunca me contou. Mas, às vezes, e outra, tive discussões terríveis com a minha mãe na adolescência, porque ela achava que eu estava endemoniado. E aí fica difícil você convencer uma pessoa desse tipo, né? Depois eu fui ficando adulto, simplesmente eu ignorava completamente o que ela falava. E não tinha nada a ver com o que eu estava vendo, tinha certeza. Eu respeitava ela, a não ser no momento que ela me atacava e tentava me humilhar, como a mãe dessa internauta está falando, eu passei a mesma coisa. Não tem como mudar a consciência do outro. E nós não estamos falando aqui de caráter, porque a mãe dela pode até ter um bom caráter, mas no radicalismo, aí a coisa muda de figura. Porque o radicalismo você esmaga o outro que pensa diferente. Isso aí já é uma atitude de amassar o outro, isso aí sempre dá assédio. E é muito bom você falar isso, o Wagner, porque eu acho que tem muita gente que passa por isso, cara, quando a família é de uma religião e a família é bem, né, rígida e, nossa, é complicado. Eu lutei com a família toda, porque o meu pai era materialista, minha avó era católica, meu irmão do meio era evangélico também. Eu lutei com a família inteira. Só que o meu pai, que era materialista e que está hoje com 90 anos, o meu pai, cara, me respeitava mais do que a minha mãe, que era cristã, e minha avó, que era cristã. Meu pai era materialista e falava assim para minha mãe, eu não acredito em nada do que você acredita, mas eu respeito sua livre expressão. Vai onde você quiser. E se você tem essa liberdade, o rapaz também vai ter. Então, o exemplo de respeito a tudo veio do materialista, que era o meu pai, não da religiosa, que era minha mãe. Ou seja, minha mãe com a Bíblia na mão era extremamente radical e agressiva. Meu pai, materialista, era extremamente compreensivo e mente aberta. Para você ver, né? Como que são as coisas. Não, tem muita gente que passa isso, meu. Minha família parte da minha mãe é evangélica, assim, mas não sofri nada do tipo, mas não tinha abertura para falar sobre espiritualidade. Hoje é diferente, entendeu? Semente, inclusive, tem muitos evangélicos que estudam a parte espiritual porque têm saídas do corpo e não conseguem encontrar explicação nos meios convencionais. Muitos evangélicos, cabeça mais aberta, muitos católicos, é questão também de tempo, de abertura, e eles não têm que mudar de religião só porque estão estudando isso. Isso aí é um fenômeno natural, que a pessoa pode expandir e continuar com a religião dela, e melhorar o caráter dela, e dentro da religião melhorar ela também. Não tem nada contra a religião, nem nada demoníaco. Eu recebo, às vezes, mensagens de pastores, falando, escute seu programa e tal, porque muitos têm saídas do corpo. Então, hoje está diferente, mas ainda tem muito radicalismo como esse que eu passei, e muita gente ainda passa isso. Mas, felizmente, está lentamente flexibilizando. Tomara que melhore, né? Tomara que melhore mais ainda. O Wagner, você acha que hoje em dia, pelas suas palestras, pelos podcasts que você está indo, que as pessoas estão mais e mais tendo o seu despertar? Olha, isso é muito variável, depende do contexto. Por exemplo, você vai num podcast assim, bem aberto, cara, vai ter de tudo, né? Vai ter gente muito legal e gente muito complicada. Diferente se você tem um podcast com uma temática que fala daquilo, onde a maioria vai em busca daquilo. Então, essas aberturas para o público, assim, leigo, ela é importante porque ela mostra alguma coisa que a pessoa não tinha pensado antes.
E a forma como eu Sim. trabalho, veja, eu não sou doutrinador, não sou religioso, e a minha linguagem é normal, eu não sou mestre, não tenho turbante, eu estou aqui para clarear esse tema, né? Então, a forma que eu passo, a segurança e o embasamento, alguém fala, puxa, eu nunca tinha visto isso, de repente o que esse cara falou tem algum sentido, eu vou correr atrás. Nesse sentido, sim. Mas não tem só eu, tem o Saulo, tem um monte de gente, cara, que agora, eu não vou citar nomes, que são tantos aí, tem muita gente legal expandindo temas, isso tudo ajuda. Ah, com certeza. Com certeza, ajuda muito. Um pouquinho de cada um passando a mensagem faz uma grande diferença, Sim. né? Com certeza.